selo à beira do caos, os antigos selos preditos no livro do Apocalipse estão a ser quebrados, um por um. Guerras eclodem, a fome alastra, os desastres assolam com fúria implacável. Mas agora, a questão permanece. Quantos selos já foram abertos? E o que nos espera à medida que nos aproximamos do selo final? Hoje, viajamos até ao coração da profecia, onde os anjos e as forças das trevas se enfrentam e o destino da humanidade está por um fio. Esta é a história dos 7 selos. Na visão de João, a quebra do primeiro selo marca o princípio do fim. Um cavaleiro emerge num cavalo branco, empunhando um arco e usando uma coroa. Cavalga como um conquistador, determinado a conquistar. O som de trovões ressoa enquanto cavalga, simbolizando a chegada de uma força que busca dominar o mundo. Mas quem é este cavaleiro? Será um herói ou um impostor? Muito se tem especulado sobre a sua identidade. Alguns acreditam que representa uma falsa paz, um logro que atrairá as nações à submissão. Outros argumentam que é uma figura da justiça divina, enviada para restaurar o equilíbrio num mundo afogado no caos. À medida que o cavaleiro avança, a sua conquista não se limita a terras ou reinos. Conquista mentes e corações, espalhando a sua influência através da manipulação e do poder. O seu cavalo branco, frequentemente associado à pureza, cria uma ilusão de retidão. Mas por trás desta fachada, encontra-se o primeiro passo para uma cadeia de devastação que abalará a terra. A abertura deste selo prepara o palco para o que aí vem. É a calmaria antes da tempestade, um momento em que o mundo começa a sentir o peso das profecias. A conquista é apenas o começo. Os selos restantes encerram terrores muito maiores. O segundo selo é aberto e emerge um cavalo vermelho fogo, o seu cavaleiro brandindo uma grande espada. A sua missão é clara: roubar a paz da terra e incendiar o conflito entre as nações. A guerra alastra como fogo de artifício, consumindo tudo por onde passa. Este cavaleiro representa a ruptura da unidade humana. Nações erguem-se contra nações, vizinhos contra vizinhos, e as comunidades desmoronam-se. A espada na sua mão é um símbolo de destruição, mas também representa a divisão, desfazendo o que antes era uno. O sangue corre pelas ruas enquanto a violência irrompe em todas as frentes. O cavalo vermelho galopa pelas terras, deixando rastros de fumo e cinza na sua esteira. Cidades desmoronam-se, exércitos chocam, e vidas inocentes são apanhadas no fogo cruzado. A influência do cavaleiro é inegável. A sua presença sente-se em cada canto do planeta. A profecia avisa de um tempo em que a humanidade se destruirá a si mesma, movida pela ganância, pelo ódio e pela sede de poder. O segundo selo expõe a fragilidade da paz humana, mostrando como esta se quebra face à tentação e ao orgulho. Mas a guerra não é o fim. É apenas o início de uma provação maior. O terceiro selo aguarda, pronto para desencadear a sua própria forma de sofrimento sobre um mundo já dilacerado. À medida que o Cavaleiro Vermelho desaparece no horizonte, o palco está montado para a próxima vaga de devastação. O terceiro selo é aberto e um cavalo negro avança. O seu cavaleiro carrega uma balança na mão, um símbolo arrepiante de escassez e desequilíbrio. Uma voz ressoa, dizendo: 1 litro de trigo por 1 denário, e 3 litros de cevada por 1 denário.
mas não danifiques o azeite nem o vinho. O mundo mergulha num tempo de fome e colapso econômico. O cavalo negro representa a privação, um mundo onde a comida se torna um luxo e a sobrevivência é uma luta diária. A balança na mão do cavaleiro não serve apenas para pesar grãos, mas também pesa as decisões morais da humanidade em tempos de desespero. Será que as pessoas se agarrarão à sua fé e compaixão, ou a ganância e o egoísmo tomarão conta delas? À medida que a fome se espalha, a sociedade desmorona. Os ricos acumulam recursos enquanto os pobres ficam sem nada para comer. A corrupção infecta até as instituições mais confiáveis, e o fosso entre a riqueza e a pobreza aumenta. A fome separa famílias, e o desespero toma conta das ruas. No entanto, a profecia contém um detalhe intrigante. O azeite e o vinho não devem ser danificados. Estes bens, frequentemente associados ao luxo, permanecem intactos. Isto pode significar o egoísmo daqueles que protegem a sua riqueza enquanto outros sofrem, ou talvez um raio de esperança de que algo perdurará através do caos. O cavalo negro deixa para trás um mundo despojado de abundância, assim preparando o caminho para uma força ainda mais sombria. O quarto selo aguarda, pronto para trazer a própria morte à ribalta. A quebra do quarto selo revela um cavalo pálido, o seu cavaleiro chamado Morte. Atrás dele segue-se Hades, simbolizando a sepultura. Juntos, recebem poder sobre uma quarta parte da terra, para matar com espada, fome, pestilência e feras. A sua chegada é um ponto de viragem, onde a escala de destruição se torna verdadeiramente inimaginável. O cavalo pálido não se assemelha a nenhum outro. A sua cor doentia representa a decadência, a doença e a ausência de vida. A morte e Hades varrem a terra, ceifando vidas a uma escala sem precedentes. Cidades inteiras são arrasadas. Os campos ficam estéreis e as terras outrora prósperas transformam-se em desertos desolados. Este cavaleiro é indiscriminado na sua destruição. Ricos e pobres, fortes e fracos, todos estão sujeitos ao seu reinado. As pragas espalham-se sem aviso prévio, consumindo populações mais depressa do que conseguem reagir. A fome agrava-se e os animais selvagens, movidos pelo desespero, revoltam-se contra a humanidade. O mundo entra num estado de desespero como nunca antes conhecido. Para uma quarta parte da terra, não há fuga ao alcance do cavaleiro pálido. A sua sombra paira sobre as nações, uma lembrança constante da mortalidade e da fragilidade. Mas mesmo a morte não é o fim. Os selos continuam a ser abertos e a profecia aproxima-se do seu clímax final. Para além do cavalo pálido encontra-se a promessa de justiça e o cumprimento do juízo divino. Ao abrir-se o quinto selo, a cena muda da devastação na terra para o altar do céu. Debaixo dele, as almas daqueles que foram martirizados pela sua fé clamam a uma só voz. Até quando, Senhor soberano, santo e verdadeiro, esperarás para julgar os habitantes da terra e vingar o nosso sangue? As suas vozes ecoam nos céus, cheias de anseio e fé. Estes mártires representam aqueles que se mantiveram firmes nas suas crenças, recusando-se a ceder perante a opressão ou a renunciar às suas convicções, mesmo em face da morte. O seu clamor não é de vingança, mas de justiça divina. Buscam o cumprimento das promessas de Deus
e a restauração da justiça. A cada mártir é dada uma túnica branca, símbolo da sua pureza e vitória através do sofrimento. No entanto, é-lhes dito que esperem mais um pouco, até que se complete o número dos seus conservos e irmãos. Esta revelação é esperançosa e ao mesmo tempo dilacerante. Fala do tempo perfeito de Deus, mas também das provações que ainda estão para vir. O quinto selo lembra-nos que a fé exige muitas vezes sacrifício, e que a justiça de Deus, embora pareça atrasada aos olhos humanos, é certa. Muda o foco do sofrimento terreno para esperança eterna, preparando o cenário para os eventos dramáticos do sexto selo. A abertura do sexto selo desencadeia um terror sem precedentes. Um grande terremoto abala a terra. As montanhas desmoronam-se e as ilhas desaparecem. O sol escurece como pano de saco. A lua fica vermelha como sangue, e as estrelas caem do céu como figos sacudidos de uma figueira. O próprio céu enrola-se como um pergaminho, revelando o poder inimaginável do juízo de Deus. O pânico apodera-se da humanidade enquanto reis, governantes, ricos e pobres, todos procuram refúgio. Escondem-se em grutas e entre as rochas das montanhas, gritando: caiam sobre nós e escondam-nos da face daquele que se senta no trono e da ira do Cordeiro. Porque chegou o grande dia da sua ira, e quem poderá resistir? O sexto selo marca um ponto de viragem onde o juízo divino se torna inegável. A ordem natural inverte-se e o mundo é forçado a confrontar o seu Criador. As imagens são vívidas e avassaladoras. Os céus e a terra tremem perante a presença de Deus. E ninguém está isento das consequências do pecado. Este selo coloca a humanidade de joelhos, expondo a sua fragilidade e dependência da misericórdia de Deus. Contudo, enquanto o mundo treme, mas a pergunta permanece: o que ainda nos espera com a abertura do sétimo e último selo? Quando o sétimo selo é aberto, algo inesperado acontece. Silêncio. Durante aproximadamente meia hora, os céus ficam completamente em silêncio, como se toda a criação estivesse a suster a respiração. Este silêncio é ensurdecedor, um contraste marcante com o caos desencadeado pelos selos anteriores. É um momento de profunda antecipação, que prenuncia a gravidade do que está prestes a acontecer. 7 anjos estão de pé diante de Deus, cada um com uma trombeta, aguardando a ordem para tocar. Estas trombetas não são meros instrumentos musicais, mas arautos do juízo divino, cada uma pronta para trazer uma nova vaga de acontecimentos sobre a terra. O silêncio é a calma antes da tempestade, uma pausa que intensifica a tensão e prepara o céu e a terra para o que se segue. Um anjo aproxima-se do altar, carregando um incensário de ouro, cheio de incenso. O incenso representa as orações dos santos, elevando-se a Deus como uma oferenda aromática. Então, o anjo enche o incensário com fogo do altar e lança-o sobre a terra. Trovões ribombam, relâmpagos brilham e um terremoto abala o mundo mais uma vez, marcando o início de uma nova fase de juízo. O sétimo selo revela que a história está longe de terminar. Serve de ponte entre os selos e as trombetas, mostrando que o plano de Deus é complexo e minucioso. O silêncio não é o fim,
mas um momento de reverência, uma pausa final antes de os céus desencadearem o próximo capítulo da justiça. Lembra-nos que, mesmo no juízo, a soberania de Deus é absoluta e cada acontecimento se desenrola segundo a sua vontade divina. A viagem pelos 7 selos revela o desenrolar do plano de Deus, uma narrativa divina de juízo, redenção e esperança. Cada selo carrega o seu próprio peso: conquista, guerra, fome, morte, o clamor dos mártires, o grande terremoto e, finalmente, o profundo silêncio do 7º selo. Juntos, tecem uma história da queda da humanidade, as consequências do pecado e a promessa de restauração. Os selos mostram que os eventos que testemunhamos no mundo não são aleatórios, mas parte de um desígnio superior. A conquista representa a busca pelo poder e o engano. A guerra expõe a fragilidade da paz humana. A fome destaca a ganância e a desigualdade. E a morte lembra-nos o preço final da rebelião. Os clamores dos mártires ecoam o custo da fé, enquanto os sinais cósmicos do 6º selo nos colocam frente a frente com a soberania de Deus. O silêncio do 7º selo diz tudo, um momento de quietude antes do próximo capítulo se desdobrar. Mas os selos não são apenas sobre destruição. Eles também são um chamado ao arrependimento e à preparação. O caos que eles desencadeiam serve como aviso e convite, uma oportunidade para retornar ao Criador antes que seja tarde demais. No meio da escuridão, há um raio de esperança. Aos fiéis é prometida proteção, e o plano final de Deus é renovar e restaurar. À medida que os selos se rompem, um por um, somos lembrados da urgência dos tempos. A pergunta não é mais se esses eventos vão acontecer, mas se estamos preparados para o que vem depois. A história dos 7 selos não é apenas sobre o fim, mas sobre o começo de algo novo, algo eterno. Estará pronto quando o capítulo final começar?